Saber, querer, ousar e calar. Boa tarde, Alcides, seja bem-vindo. Boa tarde, Denis. É mais uma vez um prazer estar aqui no seu programa, compartilhando tudo isso. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Valdo. Estão sempre aí colaborando bastante com a gente, podendo ajudar no que for possível, para que a gente possa trazer aí sempre um melhor programa, um melhor caminho. Alcides, hoje vamos falar sobre viver o passado, presente ou futuro. Tem pessoa que vive o passado, vive o presente, vive o futuro. Como é bom viver, ter uma vida boa, Alcides? O que eu sempre digo aos alunos, quando eu começo o curso Arte do Equilíbrio, é viver o eterno presente. Sempre é. Sempre é hoje, agora, nesse momento. Nós somos um instante mágico dentro do tempo do universo ou de Deus. Nós somos a magia que Ele criou. Então, se você entender que você vive dentro de um eterno presente, sempre é agora e sempre dá certo. O passado já diz, né? Passou, já foi, né? O futuro, como eu disse a você, né? O oculto, ainda bem que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, por isso que a adivinhação não funciona. A própria palavra adivinhar não é uma palavra interessante, porque se você buscar do latim, divinar, divinare é divino, divindade. Quando você adivinha, você está trazendo o outro lado para você, o não divino, né? Então ninguém adivinha nada. Amanhã a ele pertence. Então temos que criar um presente maravilhoso, plantar hoje para colher amanhã sempre perfeito. Então eu sempre digo que amanhã é melhor que hoje. Se eu tiver essa convicção, amanhã eu vou estar vivo, amanhã eu vou estar aqui. Aquela coisa, amanhã não sei como é que vai ser, se eu vou estar aqui ou não. Eu digo a você que eu vou estar, sempre. A convicção de que tudo funciona, que sempre dá certo, que tudo é perfeito. E aí você vive um presente realmente dentro do encaixe do universo, tudo passa a funcionar. Agora, se você busca algo lá na frente, futuro, profetize. Diga, eu tenho isso, eu quero aquilo. E eu vou mais longe ainda, se você busca algo, né, viva como se fosse hoje, desde já. Quer alguma coisa? Eu digo muitos adolescentes, eu quero ser, sei lá, um engenheiro. Então viva hoje como se fosse. Como esse cara se veste, como ele vive, o que ele come, onde ele habita, o que ele lê, como é que é o horário dele, como é que ele trabalha. Enfim, e aí o adolescente vai começar a entrar dentro dessa realidade, e aí sim ele vai saber se é aquilo que ele quer ou não, né? Então eu quero ser médico. Bom, você tem que dar plantão, tem que ficar sem dormir, o telefone toca 2 horas da manhã. Então quer dizer, você quer isso para você? Se você aceita, perfeito. Não, então não serve. Então tem que entender, viver como se fosse. Agora o passado é uma tristeza, porque as pessoas às vezes falam, porque eu tive isso, eu tinha aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e fica no passado. E fica no passado. Quando você fica no passado, você remói aquilo e traz para o presente. Então aí vem angústias, decepções, tristezas, mágoas, ressentimentos, e aí isso, se você persistir, começa a cristalizar e vai materializar numa enfermidade que não é interessante. Então viver no passado, jamais, nunca. O passado passou. O passado só nos serve como experiência. Experienciou? Perfeito. É bom? É. Não é bom? Não quero. Bom. Então quando você passou a entender isso, a vida caminha perfeitamente. Muito bem. E, Alcides, muitas vezes a perda de um ente querido, um acontecimento que ocorreu, isso aí também, como devemos deparar, nesse caso do artista que faleceu, né? Esse acidentes que acontecem na nossa vida, perda de ente querido, como devemos nos portar diante dessa situação? Todo movimento da natureza, como já diz, é natural. Então, as pessoas se movimentam para lá e para cá naturalmente. Quando a pessoa ela vive ao seu redor, ela está com você, ela está ali, né, está vivendo essa vida. Toda pessoa que você tem amor por ela, esse amor jamais acaba. Mesmo que a pessoa faça a passagem, mesmo que a pessoa está em outro país, está longe. Quando a pessoa passa de um plano para o outro, aí sim, ela passa a ser outra coisa, ela passa a ser Então ela é no seu coração, ela é na sua memória, ela é na sua vida. Ou seja, ninguém sai dali.
Agora, o que você não pode é ficar remoendo aquilo, né? Tem que aceitar, mesmo não querendo, orar muito para isso. E se você ficar preso a memórias, você também atrapalha quem está do outro lado, mesma coisa, né? Quando faz a passagem, ou mesmo quando você passa por situações não favoráveis, que você fica mastigando aquilo, fica triste, fica pensando naquilo, você está trazendo para você esse sofrimento, uma separação, enfim. E aí, pela não aceitação, a coisa vai ficando cada vez pior, né? Quando você aceita, pelo menos metade está solucionada, né? Quando você não aceita, vive-se o chamado inferno, quer dizer, a coisa não anda, não funciona, pela não aceitação. Então, é o que eu falo, aceitar não é querer. Eu não quero isso para mim, mas o que eu posso fazer? Tem que aceitar, é o primeiro passo. Dali para frente, trabalhar muito a questão espiritual, para que você comece a caminhar. E o espiritual é você manter a sua cabeça positiva, você sempre estar atento, vigilante a pensamentos, ações, movimentos. Quando você está atento a isso, você passa a mudar tudo, né? A atenção mesmo, para não ficar pensando coisas que não são favoráveis. Alcides, tem a pergunta da Ângela, ela nos deixou a pergunta, Ângela, de São Caetano. Ela disse que tem um filho de 6 anos e se criança pode visitar velório ou pessoas que morrem, é indicado ou não? Olha, poder pode, você pode tudo nessa vida, desde que você creia naquilo, né? Se você crê que vai fazer mal, não vá. Se você crê que não vai acontecer nada, vá. Não há impedimento na vida das coisas. E depois outro também, a criança vai ver a realidade do que é, como as coisas acontecem, funcionam, como são, e aquilo vai trazer uma mudança nela. Agora, se você ficar ocultando tudo dela, porque não é bom para a criança, porque não é bom para isso, a criança ela vai acabar não vivendo as coisas. Você vai sempre passando a mão na cabeça, e o dia que ela tiver que passar por alguma situação não favorável, não vai ser muito agradável, né? Então, sempre ter alguns cuidados e sempre crer que você vai bem, fica bem e volta bem. Ponto. Né? Isso é muito importante. Nunca fica pensando, porque pode acontecer isso, porque pode ser aquilo, pode ser desse jeito. E aí você vai atrair o que você realmente está falando. Tá? Então, o crer ele é muito importante. E sempre explicar para a criança que a vida é isso. Né? A vida ela tem caminhos, tanto de um lado como de outro. Né? Que a morte ela participa da vida junto com a mesma energia. Porque se tem uma energia que anda viva, é a morte. A morte não morre. Né? A vida sim, mas a morte nunca. Sempre está presente em tudo. Se aquilo não morre, não tem como reviver, ressuscitar, recomeçar. Né? Mesmo na plantação, se não morrer aquilo, não matar aquilo, não tem como plantar outro. E assim por diante. Então é um processo de natureza. Então tem que ser entendido. Então eu sou totalmente, não é questão de ser a favor, eu vivo dessa forma. Então se tiver que levar uma criança, leve, qual o problema? Creia. Alcides, a Leila, ela acompanha a nossa programação e diz que parabenizou você, que falou sobre as cores. Ela pergunta, ela tem um comércio de moda feminina, que cor ela deveria pintar o comércio para ter prosperidade no comércio? Bom, é necessário você ter uma análise do nome da empresa e o nome dos sócios, né, que pertencem à empresa. E mesmo aquele que também não está no contrato, mas se ele é como se fosse um dono, que usa o nome de outra pessoa, também é interessante. E todo nome ele tem alguma ausência, ele tem um número que ele não tem no nome, ou alguns números. Então nós usamos esta ausência para equilibrar. Mas assim, a grosso modo, eu falo para você assim, como é uma loja de roupas, usar muito espelho é importante para refletir, né, trazer o movimento. O vermelho sempre se usa com detalhes. O vermelho é uma cor que você não pode carregar demais. E sempre o laranja, o azul escuro, né? Isso para roupa, para comida, azul nunca, né? Então são cores leves, né? Cor de rosa, cores pardas nunca usar cores pardas, né? Tudo que é pastel, pardo, ele traz a depressão, a tristeza, ele não dá circulação nas coisas, né? O próprio cor rosa, ele é o favorecimento financeiro, embora dizem que o dinheiro é amarelo, é verde, eu falo para você que ele é cor de rosa. Então qualquer detalhe rosa é importante, né? Plantas, paredes, movimentos, né? E aí você vai trazer uma harmonia muito grande, né? Tanto a parte externa como interna.
né? E as portas, né, de aço, ou se der alguma blindagem, alguma coisa, procurar usar um azul escuro, porque você vai aparecer que estiver fechado. E o azul ele blinda, ele fecha, ele protege. Então são detalhes que aí, com uma consulta, vai entender muita coisa. Porque isso é um caminho extenso, vasto e infinito. Você consegue fazer qualquer coisa dentro de um nome, uma data, qualquer coisa, né? Você põe um estabelecimento, uma pessoa para funcionar muito fácil. Com poucas coisas você põe equilíbrio em tudo. Mas a princípio é isso, ela já pode mexer alguma coisa e ter a ideia do que ela busca aí. Tá? Alcides, tem a pergunta do Jorge, que é de Cubatão, mandou via e-mail. Ele pergunta como evitar fatos ruins. O que fazer para evitar fatos ruins? O primeiro caminho é você vigiar seus pensamentos, né? Porque o pensamento, ele atrai o caminho não favorável. E seguir muito a sua intuição, porque a aviso que você tem, alguma coisa que você ouça na sua, vamos dizer assim, na sua cabeça, no seu ouvido, tem que dar atenção para isso, né? Sempre muito vigilante. Uma coisa que é importante, quando você vai se deitar, agradecer e também fazer uma oração, qualquer coisa que você goste de fazer. Porque quando você dorme, você dorme dentro do seu último pensamento. Se a pessoa tiver um pensamento não favorável, ela vai dormir dentro daquilo. E ela vai acordar naquilo. Então, durante o dia, ela pode atrair alguma coisa que ela não vai gostar. Entendeu? Então, a hora de deitar, mesmo quem tem criança, procurar fazer uma oração do seu jeito, porque o que você gosta, ou pelo menos falar alguma coisa, ou agradecer pelo dia, mas fazer um movimento, né? Eu sempre digo assim, quando você for deitar, sempre diga: estou indo dormir porque tenho um desejo a cumprir. Ponto. Então, você vai dormir dentro de um desejo que vai acabar acontecendo, né? Estou indo dormir porque tenho um desejo a cumprir. Então você cria esse movimento e você vai acordar nesse desejo, ou seja, as coisas começam a mudar completamente. Então, que eu falo, que ia sempre ter um comando, um movimento, tudo tem um jeito. Você fez o movimento, volta para você. Então, ele fazendo isso, eu tenho certeza que ele vai viver uma energia muito, muito favorável. E procurar ver meus vídeos, aí tem muita coisa no YouTube, assista, porque você vai realmente transformar ao seu redor, é muito fácil.